pela primeira vez, confesso para vocês que a responsabilidade é grande. Eu me pergunto, o que ministrar para obreiros que possuem a minha idade de ministério? Então não tem uma outra atitude que não seja humildade e reconhecimento que só Deus que pode oferecer algo aos irmãos. Amém? Mas, obrigado, pastor Mazinho, pela oportunidade, fez diretamente. Obrigado, pastor Levi, pastor Júnior. Muito obrigado, Deus abençoe. E vamos compartilhar aqui uma palavra, uma porção da palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, e o seu verso de 15 a 17. Diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Ontem falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Irmãos, a intenção aqui essa manhã é falar subordinado ao ministério e à opinião pública. Porque, primeiro, sei que é de conhecimento dos irmãos, mas o que é opinião pública? Às vezes a gente fala de opinião pública, pensa que está relacionado apenas com política, mas na verdade a opinião pública nada mais, nada menos é que a soma da minha, da sua, da opinião dele, então a soma destas opiniões formam uma opinião pública. E hoje nós vivemos muito no ministério, sempre aquela ideia, o que o pastor faz? Porque ou ele vai agradar um, ou vai desagradar outro. O que nós precisamos fazer? E a proposta de Paulo vai dizendo que a carta de recomendação de seu ministério era a própria igreja, a qual ele estava pastoreando, a igreja de Corinto. Então, primeiro ponto que nós precisamos entender nessa introdução é que a igreja onde eu pastoreio, ou o departamento a qual eu dirijo, evidentemente será a minha carta de recomendação, uma vez que a responsabilidade desse departamento, congregação ou ministério está sobre os meus ombros, evidentemente aquilo que eu sirvo de comida espiritual irá nutrir ou não esses membros. Consequentemente, a vida deles será a minha carta de recomendação. E a proposta é analisarmos 4 visões externas que, de alguma forma, nos fornecem algum parâmetro para poder sermos um obreiro, para que possamos ser obreiros prolíferos, fecundos, para que possamos ter uma vida sadia ministerialmente. E, falando de opinião pública, a maior dificuldade hoje de um obreiro é ter um ministério sério, um ministério que tenha credibilidade. Porque, hoje em dia, ser crente virou moda. E automaticamente ser obreiro, infelizmente, acaba entrando no bojo, acaba entrando no pacote. Então, quando falarmos de opinião pública, qual que é a responsabilidade que eu, como obreiro, preciso ter? Qual que é a visão que eu preciso ter? Ou quais as visões que eu posso ouvir ou não? E aqui, a estrutura desse sermão é um sermão temático, e como primeiro tópico aqui nós vamos analisar na vida de Paulo, uma vez que é ele que está pregando a Corinto, então nós vamos analisar na vida de Paulo aqui 4 visões. E eu tenho certeza que, de alguma forma, essas 4 visões hão de contribuir para o nosso crescimento ministerial. Amém? Primeira visão, ela se encontra em Atos capítulo 21, no verso 27 e ao versículo 28. A visão da oposição, como que a oposição enxergava Paulo? A oposição enxergava Paulo como um herege e como sem noção. Acompanhe comigo. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram a mão dele, clamando: homens israelitas, acodi, este é o homem que por todas as partes ensina tudo contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Apenas para fazer uma breve contextualização, Paulo está iniciando a sua 3ª viagem missionária, e eu não me recordo se as outras 2 viagens missionárias teve tanto atrito quanto essa.
Paulo já começa tendo contenda entre os gentios, porque quando é recepcionado em Éfeso, ele é tido como perturbador da cidade, porque estava contrariando as doutrinas, e principalmente a questão da Diana dos Efésios. E agora, em Jerusalém, a segunda vez que ele está indo a Jerusalém, agora ele também vai ser contrariado pelos religiosos. E aqui isso é muito interessante. Esse tipo de pessoa, essa primeira visão, a visão dos opositores, todos nós, cedo ou mais tarde, iremos encontrar com ela. Isso se nós não fazemos parte desse grupo. E é fácil identificar. A visão opositora geralmente se manifesta quando assumimos uma congregação, um trabalho, um departamento. Isso é evidente. Quando nós vamos assumir, temos a responsabilidade de dirigir algo para Cristo, é evidente que nem todo mundo há de concordar conosco. Mas enquanto esta pessoa ou pessoas não concordam comigo, não concordam com os senhores, isso não é um problema. Porque aqui o contexto não é que as pessoas não estavam gostando de Paulo, porque era baixinho, porque era isso, porque era aquilo outro. Não, pelo contrário. A questão aqui é que eles estavam em desacordo com o propósito ao qual Deus colocou no coração de Paulo. Então, a partir desse momento, é perca de tempo um obreiro procurar ser politicamente correto. Esse termo politicamente correto é um veneno na igreja. É evidente que aqui nós não estamos falando de uma liderança autocrática. A liderança autocrática é aquela de chefe, e não de líder. Eu chego, eu mando, se eu sou pastor aqui, tem que abaixar a cabeça. Se eu sou dirigente do departamento, é assim que eu falo. Não, não é isso que nós estamos falando. A proposta aqui é justamente uma liderança que, evidentemente, um obreiro ele precisa caminhar pelos 3 níveis de liderança, na autocrática, na liberal, na democrática, mas aqui, quando a oposição é contra os princípios do reino, e vale a pena lembrar que o evangelho é feito de absolutos, o cristianismo é feito de absolutos, isso não pode ser negociado. Isso não pode, porque nós vivemos uma sociedade líquida, aonde não existem valores, e isso de forma sorrateira, de forma nociva, de forma camuflada, tem invadido a igreja. E o que nós, muitas das vezes, queremos fazer? Seguir o politicamente correto, para poder ter um ministério aceito. E isso está errado. Isto é errado e é um veneno na vida do obreiro. A partir do momento que um liderado, alguém, se levanta contra um propósito de Deus, não é contra mim que ele está se levantando, mas sim contra uma causa e um propósito divino. Sendo assim, eu só preciso tomar uma posição, me impor da forma que Cristo quer que eu ponha, não é de forma autocrática, mas Deus a qual me colocou, te colocou naquele lugar, departamento, congregação, não interessa, Deus há de converter o coração dessa pessoa se tiver propósito nisso. Então eu não preciso diminuir o meu nível ministerial para que eu venha a ser politicamente correto. E isso é um problema, meus irmãos. E nós precisamos tomar cuidado. Independente do lugar que você dirige, igreja, departamento, se você é professor, nós precisamos tomar cuidado. Segunda coisa que nós aprendemos ainda dentro desse tópico. Essas pessoas, elas têm uma característica em comum. Elas tendem a ser covardes. Acompanhe comigo no texto. A Bíblia vai dizer que quando Paulo chega, os judeus que vieram da Ásia, viram que Paulo estava ali ministrando, eles começaram a gritar, socorro, socorro. Como se Paulo fosse um perigo iminente. Como se Paulo fosse o perturbador. E agora eles começam a juntar força, formar uma opinião em conjunto, para que, por meio da força abrupta, Paulo perdesse a sua posição e o seu posicionamento. Uma coisa é muito clara. A igreja cresceu ao longo da história. A igreja ganhou posição. Mas existe um grande problema. Ao longo da história, nós perdemos posicionamento. Ter posição e posicionamento são 2 coisas distintas. Posição, somos vistos, somos reconhecidos. No nosso meio, temos advogados, doutores, nunca se viu em uma outra história, aqui eu não vou levar para a linha de política, mas um presidente da república que tivesse uma aptidão, vamos falar dessa forma, para poder não ser bem mais maçante, qualquer termo específico, que tivesse uma aptidão e fosse favorável aos conceitos religiosos.
cristãos, propriamente dito. Então a igreja, ela tem alcançado posição. Mas a pergunta para mim é, William, como que tem ficado o seu posicionamento? E esse grupo de pessoas, elas queriam incentivar a Paulo por meio da força, por meio da voz. E isso me traz uma lição muito interessante, que o obreiro que é chamado, que é vocacionado, não permite que as muitas vozes confundam a voz de Deus em seu coração. Quem chamou, quem colocou, foi aquele que é o dono da obra. Então eu não posso permitir que por meio de uma opressão, por meio de um conchavo político, eu retire o meu posicionamento. Porque o meu posicionamento, quem colocou é Cristo. Então se o ministério é nobre, se a causa é nobre, eu não posso arredar o pé. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de visão. Segunda visão que nós aprendemos com Paulo. A visão popular. E a visão popular é interessante, que ela te amaldiçoa e te diviniza. Texto conhecido, Atos 28, do 4 ao 6. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, e a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperando já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando o parecer, diziam que era um Deus. Esta visão aqui é um problema. Com muita humildade, eu julgo que este é o maior ou um dos maiores problemas que tem feito ministérios prolíferos caírem no ostracismo. A opinião popular. Porque tem muitos obreiros, pastores, que acabam se envaidecendo por conta de elogios e ao mesmo tempo se entristece por causa de crítica. Talvez você me pergunte, mas isso é errado? Eu não tenho que ter uma baliza para saber exatamente o que está acontecendo, se de repente eu não estou pisando na bola, não é a visão popular que vai me direcionar de forma nenhuma. Irmãos, Paulo tinha sofrido um naufrágio, o texto é conhecido de todos nós. Paulo estava indo em direção a Roma, o navio se despedaçou. Imagina os bárbaros recepcionando um navio de prisioneiros. No primeiro momento foram hospitaleiros, recepcionaram Paulo, recepcionaram os guardas, os outros prisioneiros que estavam com Paulo. E Paulo vai acender uma fogueira, o texto é conhecido, a víbora pica ele, e nesse primeiro momento a visão popular falou, opa, está amaldiçoado. Está amaldiçoado. Quando a víbora pica e Paulo não morre, eles falam, opa, se sobreviveu é Deus. Primeira coisa que eu aprendo com essa visão aqui é muito interessante. A visão popular, ela não leva em consideração a tua história. A visão popular, ela vai ser levada de acordo com o seu momento. E isso é um problema. Porque enquanto o momento de Paulo dizia que ele estava sendo castigado, a visão popular diz, está amaldiçoado. Está amaldiçoado. Quando a situação modificou, que agora, opa, está livre de qualquer perigo iminente, agora ele é um Deus. E isto é um problema. A visão popular, ela sempre vai analisar o seu momento específico. Se o teu ministério está em alta, você é aprovado. Se o teu ministério, por algum motivo, não está sendo tão prolífero, só sabe Deus por quê, você não tem chamada. E isso é um problema. Então, permitir balizar o teu ministério diante da visão popular é um risco. Porque ela não leva em consideração a tua história. Ela não leva em consideração o que você trilhou a chegar até aqui. Quem somos nós para poder, é claro, temos parâmetros para poder dizer o que é um ministério prolífero. Temos um grande retrovisor, que são homens que vieram antes de nós, que pavimentaram o local que estamos hoje. Então, se isso aconteceu, é claro, nós temos um parâmetro, nós temos um referencial. Nós não estamos de forma sem direção. O que eu estou querendo dizer aqui é que os bárbaros não tinham referência nenhuma. Eles não conheciam a história de Paulo. Então, diante do que eles estavam vendo, eles teceram uma opinião.
de amaldiçoado a Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa visão, irmãos. E o interessante que eu aprendo aqui é que os bárbaros, e o termo bárbaros é justamente porque eles não sabiam pronunciar direito, então o balbuciar, barbar, surge o termo bárbaro. Eles não eram pessoas tão receptivas, mas recepcionaram a Paulo, recepcionaram eles. Então, todas as vezes que nós formos tomar uma direção, esta visão, ela é perigosa, mas é a visão que tem feito muito obreiro nos dias de hoje. Desculpem. Porque a pergunta é, quem é que está em evidência? O pastor Levi tem uma ministração que ele fala sobre a lista dos notáveis, ou dos prováveis, é isso, pastor Levi? A lista dos notáveis, que ele vai falar sobre a questão de João Batista. E isso é interessante. Hoje nós vivemos um momento em que a mídia ela é importante. Olha aqui, estamos pregando, e muitos irmãos estão vendo na Espanha e em outros países, a tecnologia é positiva e nós temos que utilizar ela ao nosso favor. Qual que é o problema? O problema é que muitas pessoas estão sendo nomeadas, ou colocadas, ou retiradas, de acordo com o que o Ibope diz. De acordo com o que o censo diz. Como que está fulano de tal? Não está sendo bem querido naquele lugar, não está sendo bem querido ali, então nós temos que tirar. Mas a pergunta é, tem obras? Tem obras? Tem testemunho? Ou é simplesmente porque é um anônimo? Então a visão popular é um perigo e nós temos que tomar esse cuidado. Perfeito, irmãos? Terceira visão. A visão da igreja. Isso é importante. Atos capítulo 13, versículo 1. Texto conhecido também. Tem alguém lá na mesa de imagem? Não, né? Perfeito. Tem? Poderiam reproduzir aqui, por favor? Atos capítulo 13, versículo 1. 13. Boa. E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome... Opa, obrigado, pastor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Um versículo antes de Paulo ser vocacionado ao seu ministério, de iniciar a sua chamada missionária, sua chamada apostólica. E o que nós conseguimos aqui entender aqui na igreja de Antioquia? Paulo tinha passado 13 anos em Tarso, Barnabé com uma atitude nobre, porque nem todo mundo tem essa atitude. O ministério, vou seguir a linha do pastor Levi, o pregador notável era Barnabé, o filho da consolação. Quem estava no ostracismo era Paulo, Saulo, ninguém sabia onde que era. Estava lá em Tarso. Barnabé com uma atitude muito nobre, porque tem que ser nobre, irmão, e de reconhecer qual é o momento de você passar o cajado. Barnabé vai buscar Saulo, que estava lá, ninguém sabia. E por incrível que pareça, depois nós vamos perceber aí no desenrolar da história, que o ministério de Paulo ele vai ter uma repercussão muito maior do que de Barnabé. Perfeito, não é esse o tema. E ele agora vai congregar na igreja, na congregaçãozinha lá de Antioquia. E vai compor um seleto grupo de algumas pessoas que, diferente de hoje, não era nomeado pelo Ibope, não era nomeado pelo Instagram, quantos seguidores tinham. Quem reconhecia por meio dos atos do Espírito Santo era a igreja. Então a igreja é que testemunhava quem era o camarada. Opa, ali aquele cara é doutor, aquele cara é um profeta, porque o Espírito Santo agia naquela pessoa, consequentemente a igreja reconhecia esse ministério. E essa pessoa, a partir de então, passava a ter esse título, né? Nesse tempo, nós não tínhamos essa história, que aí tem até um jargão, que os meus pastores utilizavam bastante, que falava o seguinte: a pessoa chega hoje e quer sentar na janela. Nesse tempo não tinha isso. E hoje também não tem. Veja bem qual é a intenção que eu quero falar para vocês aqui. Quando ele foi direcionado, Paulo já tinha semeado muito tempo antes, para que pudesse ser vocacionado como obreiro. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos uma geração em que não formamos mais obreiros.
Toda regra existe uma exceção. Não significa que uma pessoa não pode se converter hoje e amanhã ser levantado por Deus. Mas sempre existe uma regra. Qual que é a regra? Que o obreiro seja burilado, que seja lapidado, que seja em seu DNA cravado uma história, seja cravado um histórico ministerial, para que ele consiga ter maturidade e saber lidar com as circunstâncias da vida ministerial. E aqui nós vemos um camarada que na história, talvez, se a gente tivesse apenas esse texto, nós falaríamos, espera aí, eu conheço Barnabé, o Barnabé de Antioquia eu conheço muito bem, mas esse Saulo quem é? Nem da cidade é e está hoje assumindo o ministério. Mas nós observamos que o próprio Deus forjou o caráter desse obreiro no anonimato. E enquanto ele não era levantado, enfim, foi cuidar da sua vida, foi trabalhar, enfim, fazer as tendas. E aqui, qual que é um problema que eu identifico? Hoje, infelizmente, nas nossas vidas ministeriais e nas nossas congregações, nós estamos vivendo um laboratório de monstros. Aí você olha e fala assim, como assim laboratório de monstros? Porque a única coisa que eu conheço que nasce grande é um personagem de filme de terror chamado Frankenstein. Caso contrário, todo mundo precisa ter um começo. Caso contrário, todo mundo precisa nascer um dia. Nascendo, ele cresce, desenvolve, cria maturidade. E aí, então, Deus o coloca à frente de um lugar para que possa ser exemplo. Paulo teve a sua história forjada, teve o seu caráter construído, doído, humilhante. Enfim, Deus trabalha na vida de cada um da forma que ele achar bem. Para Pedro, o chamado foi simples, vem, segue-me. Para Paulo, o negócio foi mais doído. Então, o grande pescador sabe a isca certa de pescar cada um de nós. É por isso que estamos aqui. Mas uma coisa não pode ser negligenciada. O nosso caráter precisa ser forjado. Nós precisamos investir nesse desenvolvimento de história. Nós precisamos, porque não é da noite para o dia que se forma um obreiro, e é a coisa mais difícil. Aí os pastores que estão na minha retaguarda têm muito mais experiência do que eu. Eles podem falar com muita propriedade e testemunho muito mais. E o obreiro, ele precisa ter berço. Observe, estes homens, como doutores e profetas, eles eram reconhecidos na igreja de Antioquia. Significa que, muito antes de Deus fazer o seu ministério notório, Deus precisa fazer o seu ministério chancelado no lugar onde você nasceu, onde você congrega. Porque tem muita gente que às vezes exerce um ministério e prega, e vai para longe, faz muita coisa, mas você chega na congregação onde ele serve, e você pergunta, quem era fulano? Não obedecia pastor, não fazia isso, mas peraí, que situação é essa? Eu sou subordinado à autoridade que me foi delegada. Eu não posso cobrar uma obediência que eu mesmo não sirvo, pastor Marquinhos. É impossível. Porque a autoridade, assim como a honra, ela só pode ser pago com uma moeda, chamada honra. Não tem como trocar o preço. Paulo foi burilado. Paulo foi formado. E Deus levantou esse homem para poder desenvolver a sua obra. O obreiro precisa ter história. O obreiro precisa ter origem. O obreiro precisa ter histórico de serviço. Eu não estou aqui dizendo, e os mais experientes hão de concordar comigo, que em um outro momento da Assembleia de Deus eu nunca estaria aqui ministrando. Nunca, porque no histórico da nossa, não é do Ferreira, da Assembleia de Deus, quem estuda sabe, era uma política muito difícil de você assumir. Eu fui consagrado a presbítero com 18 anos de idade. Meu irmão do céu, como eu sofri naquele tempo. Foi difícil demais. Todas as vezes que eu iria pegar o microfone, eu ouvia às vezes uma piadinha. Olha o moleque que vai pregar. Eu falei, meu Deus do céu, foi o Senhor que me chamou. Então hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade que os nossos pastores estão cedendo, estão querendo investir em nós, em vida, porque nós podemos utilizar a teoria e a prática deles, para que possamos ter um ministério bem sucedido. Qual que é o problema? Paulo tinha história. A pergunta que fica para mim é, William, qual que é a sua história? De onde você veio?
Não é história antes de ser convertido. Todos nós sabemos que o evangelho é repleto de ex. Todos nós aqui somos ex alguma coisa. Até você que nasceu na igreja. A pergunta é, qual que é o meu histórico ministerial? Talvez você me pergunte, então quer dizer que a pessoa não pode começar um dia? Pode. Mas antes dela se levantar para ensinar, um dia ela teve que sentar para aprender. E é aí que está o seu berço. Como que foi isso enquanto você sentava para aprender? Você tem histórico? Eu tenho histórico? Eu tenho um berço? É um ministério que pode ser confirmado? Ou é um ministério fogo de palha? Precisamos tomar cuidado. A quarta visão, julgo eu que é a mais importante. O pastor Júnior aqui me deu um tempo maior que eu estava esperando, obrigado. O pastor Mazinho falou, 30 minutos, se passar 1 minuto não volta mais. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou fazer uma pregação para 25 minutos. Porque eu tenho 2 inimigos quando eu prego, o diabo e o tempo. Então o diabo está repreendido, e o tempo agora Deus converteu. Glória a Deus por isso. E a quarta visão, julgo eu que essa é a mais importante. Pastor Flávio, Deus abençoe. Você está bem? Não vou perder a linha de raciocínio, não. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Se puder projetar aqui na tela, por gentileza. Texto conhecido, mas aqui eu quero fazer menção de alguns trechos aqui que eu acredito que seja importante aqui dentro dessa linha de raciocínio, tá? Disse-lhe o Senhor, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Próximo versículo. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus já sabia quem era Paulo muito antes mesmo de Paulo ter o reconhecimento de quem ele era. Muito antes de Paulo saber que ele era escolhido, Deus já tinha escolhido Paulo e deixou isso claro para Ananias. Ananias cheio de pressupostos, cheio de preceitos, isso e aquilo outro, mas Deus identificou quem era o alvo. E o alvo não era um anônimo, o alvo ele era um escolhido. E isso é importante. O que nós aprendemos aqui nessa situação? A opinião pública, ela possui a sua importância, em alguns casos, e serve para balizar, mas a única visão que não erra e nem pode ser manipulada é a visão de Deus. Porque, veja bem, todas as visões que eu falei, todas elas podem ser manipuladas. Todas. Sempre existe um jeitinho. No período mais difícil de Israel, onde não podia ter 2 sumos sacerdotes, existiu. Então, irmãos, existiu naquele tempo, existe hoje e sempre existirá. Todas essas visões elas podem ser manipuladas. A única que é correta e não é uma opinião, e sim uma conclusão, é a visão de Deus. Porque o homem, as pessoas, nos olham e possuem uma visão. Uma opinião. Deus não possui opinião. Deus possui uma conclusão, pastor Ezequias. Deus tem uma conclusão, porque Ele me conhece e te conhece. Então, Deus viu num perseguidor um vaso escolhido, como também viu em Judas um ladrão. Porque olha que interessante, as nossas obras, elas podem, ou melhor, as coisas que cometemos, podem gerar escândalo para a igreja, podem gerar escândalo para os nossos pastores, líderes e liderados, mas nunca gerará escândalo para Deus. Porque Ele nos conhece. Porque Ele sabe quem somos. Podemos utilizar várias máscaras. Podemos ser hipócritas. Podemos ser vários personagens, onde quisermos. Mas com Deus é impossível, porque Ele nos conhece. Deus, Ele é o único que te enxerga no útero e te enxerga no caixão ao mesmo tempo. Talvez você vai perguntar, que loucura é sim, porque Deus não tem nem ontem nem hoje, nem ontem nem amanhã. Para Deus sempre é um eterno agora. Então Deus te enxerga no útero e te enxerga no caixão ao mesmo tempo. Olha que interessante. Então Deus conhece o princípio da sua chamada e conhece também o fim da sua chamada. Então eu não posso, diante da visão de Deus, ou melhor, largar a visão de Deus por conta da opinião pública. Eu preciso entender de Deus como eu estou diante dele, e isso é mais importante. Jacó e Moisés. Olha a diferença.
Moisés disse, Senhor, eu não saio daqui sem a tua presença. Não, mas vai um anjo. Não, um anjo não. Um anjo manda com outro. Comigo eu quero a tua presença. E aí o ministério de Jacó lutou. E a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Mas ele não queria a presença. Ele disse, se o Senhor não me abençoar, não me largues. O anjo abençoou, agora pode ir. O ministério que decide abrir mão do abençoador para ficar com as bênçãos é um ministério fadado ao fracasso. A conclusão de Deus é o que enobrece o meio do teu ministério. Porque enquanto a opinião pública, ela oscila, e ela vai analisar o seu momento, Deus vai analisar a sua história, porque Ele te conhece. E isso precisa ser levado em consideração. Isso precisa ser levado em consideração. E tem uma frase muito interessante, essa frase, na verdade, é uma frase que já virou até clichê, que diz, o mais importante do que começar bem é terminar bem. Paulo começou como perseguidor, participou da morte de Estevão, como um homem que infernizava a vida dos crentes. Como que Paulo terminou? Morrendo por Cristo e morrendo pela sua igreja. O que enobrece a minha e a tua vida, obreiro, não é a forma que começamos, mas como terminamos. Evangelho, Deus não chama nenhum obreiro no ministério de Inzambolt, corrida de 100 metros, não! Ministério é uma maratona longa. Então, a Bíblia não nos orienta a ter velocidade. Aí você fala para mim, como não? Está inventando uma heresia? Paulo vai dizer, corramos com paciência. Aí eu me pergunto, peraí, isso é loucura. Não tem como, quem corre é porque está apressado. Correr com paciência não existe. Se eu preciso correr é porque eu tenho um alvo. Mas no original é perseverança. Ministério não é para quem tem velocidade. Ministério é para quem tem perseverança. Ministério é para quem tem estômago para poder continuar aguentando em altos e baixos. Levanta, cai, vai aqui, vai acolá. Apaga incêndio aqui, apaga incêndio acolá. Tem que resolver B.O. na família, B.O. na igreja, tem que sorrir para todo mundo. Mas Deus fala, continua, segue, não para, não entrega. Esse é o nosso Deus. Não podemos permitir que a visão de Deus seja trocada pela visão popular. Pela opinião pública, não podemos. É isso que enobrece o nosso ministério. Para concluir, foi me dar até 10h20, mas graças a Deus eu consegui concluir antes, não tem por que ter vaidade de seguir além. Concluo da seguinte forma, com uma seguinte ilustração. O jovem e o sábio. Certa vez um jovem foi a um homem sábio pedir conselhos. O homem sábio disse, só queria saber uma coisa. E ele propôs uma situação imaginária. Ele disse, imagine que você nunca seria pego. E ninguém seria machucado. E ninguém perderia nada. Se estas circunstâncias fossem garantidas, você mentiria por $10.000? O jovem pensou um pouco e respondeu, sim, por $10.000, ninguém saberia de nada, ninguém seria machucado, ninguém iria sofrer dano algum, eu mentiria. O sábio balançou a cabeça e disse, eu tenho outra pergunta. E o jovem falou, diga. E o sábio disse, você mentiria por 10 centavos? Furioso, o jovem se levantou e disse, que tipo de pessoa você acha que eu sou? O sábio respondeu, eu já sei a pessoa que você é. Eu só quero saber o seu preço. Deus abençoe.